Olá, amigos! Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida. Como eu cheguei a conhecer a RH, como eu conheci o professor Hélio Couto, quando eu entrei em contato com a lei da atração, como foram as cocriações. E se esse vídeo fizer sentido para você, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like e, se possível, compartilhar para que mais pessoas possam também ser inspiradas na minha história de vida. Vou tentar dividir a minha história em duas partes, até porque vai ficar mais fácil de passar todo o entendimento e profundamente o que eu quero que vocês entendam. Eu vou tentar também trazer algumas fotos, é a história de como eu conheci a RH, de como eu criei sem saber e depois sabendo e fazendo com que a lei da atração ficasse a meu favor. Antes de mais nada, eu vou falar para vocês a importância da gente saber o que é a lei da atração e começar a perceber como ela atua na nossa vida, mesmo a gente sabendo ou não, mesmo a gente querendo ou não. E tudo isso só depende de nós escrever na tela mental do universo de como será o nosso futuro. Então vamos lá para o que interessa. Eu vou começar a contar minha vida a partir de 92. Eu morava num bairro classe média alta, em São Paulo. E como todo mundo sabe, um bairro de classe média é cheio de regras. E eu, adolescente. E como quase todo adolescente é, eu amava ouvir música alta. Se eu pudesse, eu só ouvia música naquela época no último volume. Só que onde eu morava não podia ouvir música alta, não podia fazer barulho. E eu sempre pensava, um dia eu vou poder ouvir música na altura que eu quiser, vou poder fazer o barulho que eu quiser. E não muito longe dali de onde eu morava, quando a gente ia fazer alguma coisa mais afastado, mais pro lado da periferia, a gente passava do lado de uma favela. E eu ficava ouvindo, sabe, aquela barulheira, som alto, geralmente era do jeito que eu gostava. E eu ficava imaginando, um dia eu vou escutar a música desse jeito aí. E como eu era adolescente, eu não tinha noção do que eu estava falando, do que eu estava pensando, do que eu estava desejando, na verdade, né? E eu ficava olhando. Por várias vezes eu me recordo que eu passava. Isso é tão marcante que eu me lembro. Eu passava e ficava olhando. Nossa, aqui é uma casinha do lado da outra. Um escuta o som do outro. Ninguém acha ruim. E modéstia à parte, onde eu morava, tinha uma distância de uma casa da outra, tinha espaço. Você não podia fazer um barulho maior. Eu me lembro assim que vizinhos, sabe, deixava de falar um com o outro, às vezes reclamava na portaria, via notificação, coisas assim que não me incomodavam e que às vezes eu também não via necessidade daquilo. E o tempo passou, eu me casei, aí eu fui morar logo num apartamento onde as regras ainda eram pior. Eu tive a minha filha e eu lembro que quando ela começou aquela parte de andar no andador, aí a gente recebeu a notificação do síndico, que do vizinho de baixo estava reclamando do barulho do andador. A gente teve de colocar carpete na casa toda para não ter impacto. E quando tinha esse tipo de chateação, aí que eu ficava desejando mesmo, sabe, ir para algum lugar aonde ninguém reclamasse do barulho, ninguém reclamasse do que eu fizesse, do que eu não fizesse. É aí que eu falo, a gente cocria sem saber. A gente na verdade usa a lei da atração e a gente não sabe. Eu estava desejando, mas eu não desejava assim. Eu quero ir para um lugar melhor, um lugar legal, um lugar maior, um lugar que haja mais espaço para que eu possa fazer o meu barulho e ninguém reclamar. Só, gente, que tudo isso era inconsciente. Eu não estava tendo ideia, eu não tinha noção de para onde que esses meus desejos, esses meus pensamentos estavam me levando. Com isso, o tempo passou. Eu fui ficando mais velha. Esse negócio de som alto não me atraía mais. No ano 2000, eu perdi o meu marido. Vou resumir bem rapidinho. Ele parou no farol, acho que tentaram assaltar. Ele deve ter reagido. Aí balearam ele não aguentou e morreu. Eu fiquei muito abalada porque eu era totalmente dependente dele. Eu não era casada no papel com ele. Eu ainda muito nova, eu não sabia como agir, a minha família morava em outro estado, eu não quis incomodar.
pedir ajuda. Meu marido tinha um sócio e nessa época eu confiei nesse sócio para cuidar, tomar conta de tudo que era dele. E aí foi aí que eu me dei mal. Esse cara me roubou até a casa que eu morava, né, com a minha filha, a gente teve que sair fora. Gente, foi uma coisa tão inexplicada que aconteceu na minha vida que num piscar de olhos, sabe, a gente ficou sem casa, sem carro, sem nada. A gente ficou literalmente no olho da rua. Eu perdi casa, carro, dinheiro, sem família, aqui próximo de mim, com vergonha, sem amigos. Eu fiquei sem nada. Essa é a verdade. Tudo isso no decorrer de um ano e meio no máximo. Na verdade, sem amigos não. Eu tive sim uma amiga que era desde a minha adolescência, na época de escola. Ela me estendeu a mão, a mãe dela me estendeu a mão, na verdade, porque ela ainda morava com a mãe dela. Foi onde eles acolheram eu e minha filha na casa delas. E para mim tentar, né, recomeçar uma nova vida. E por ironia do destino, elas moravam próximo a essa favela aí que eu falava que eu passava e que eu ficava ouvindo as músicas que eu achava um barato. Gente, eu vou falar aqui que essa foi uma fase muito difícil da minha vida, só que por outro lado também foi uma fase que eu tive muito aprendizado. Eu cresci muito com tudo isso. Foi aonde eu aprendi a caminhar sozinha e a começar do zero. Nessa época eu saía todo dia para procurar emprego. E o ônibus passava bem na avenida, onde tinha a favela. E como eu passava ali todo dia, eu comecei a prestar atenção na vida daquelas pessoas. Eu comecei a pesquisar como que fazia para aquele povo morar ali. Olha aqui a lei da atração, trabalhando na minha vida mais uma vez, sem eu perceber. É aí que eu falo que a gente tem que saber o que é a lei da atração. Porque se a gente não sabe, a gente usa ela não a nosso favor, mas a gente usa ela para, de certa forma, destruir a gente. Eu não pensava em outras possibilidades, como arrumar um emprego, pagar um aluguel, fazer uma faculdade, sair dali, da casa da minha amiga, dar entrada no apartamento, na planta. Eu não pensava nesse modo. É tanto que eu acabei conhecendo pessoas que moravam lá dentro dessa favela. Descobri que tinha umas reuniões que eles estavam fazendo, que eles estavam querendo invadir uma outra favela. E aí eu comecei a participar dessas reuniões. Fui informada nessas reuniões que as pessoas que fossem invadir, fazer a demarcação do terreno, tinha que construir o barraco em um dia e cair para dentro. Eu nem pensei duas vezes. Fiz o barraco e caí para dentro. E nesse cair para dentro foram 9 longos anos dentro de um barraco. Nesse lugar, a música era um luxo, porque o pior mesmo era conviver com o esgoto na porta, bicho de tudo quanto é lado, rato, barato, brigas dos vizinhos, palavrões, tiros e confusões. Observa só, por um evento que aconteceu na minha vida, aonde esse evento me pegou desprevenida, eu estava vulnerável, o que eu joguei para o universo um tempo atrás estava acontecendo na minha vida. Nessa época eu já não aguentava mais morar onde eu morava, eu não aguentava mais o barulho. Eu só pensava em sair de lá de qualquer jeito. E foi aí que eu conheci, que eu tive contato a primeira vez com esse negócio da lei de atração. Através de uma colega de trabalho, que na verdade ela não usava esse termo lei da atração. Ela falava assim, olha, o que a gente fala tem muito poder, o que a gente pede para Deus tem muito a ver com o nosso futuro. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, a gente tem que ser alegre, a gente tem que ser positiva. Na época também, aonde eu trabalhava, eu podia fazer uma faculdade gratuita.
E foi aí que a faculdade me passou um livro do professor de filosofia, que na época eu fui no sebo procurar esse livro. E eu me deparei com o primeiro livro que falava sobre lei da atração. Eu nem sabia que aquele livro falava sobre lei da atração, mas a capa do livro me interessou bastante. Falava assim: a sua fé é a sua fortuna. Esse livro é um livro de Neville Goddard. Só que assim, na época, eu não sabia quem era, eu não sabia nada sobre o assunto, eu não sabia que o universo estava ali me mostrando na minha cara que leva o livro. Li o livro, eu me encantei pelo livro e comecei a procurar outros livros que falavam sobre o assunto. E o mais incrível de tudo isso é que hoje eu consigo entender que as coisas chegaram na minha vida e as pessoas chegaram também na minha vida na hora certa, no momento certo, quando eu estava preparada para receber. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, então o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui e vou continuar no próximo vídeo, porque aí eu quero contar para vocês como que foi que eu conheci o professor Hélio Couto, quando que eu comecei a fazer a RH, há quanto tempo eu já estou no processo da RH e o que eu co-criei depois que eu comecei a fazer a RH. Gente, é muita coisa. E se vocês estão nesse processo, não desista não, porque eu podia, sabe, começar o vídeo só mostrando o que eu consegui, mas eu achei importante falar um pouco de como eu era, porque assim, eu vejo bastante vídeo no YouTube assim, lei da atração, fiquei rico com a lei da atração. Lei da atração, eu co-criei isso na lei da atração. E às vezes me passa uma impressão assim de que não é verdade. Eu acho que eu vi duas pessoas só falando um pouco da vida dela, que foi a Elaine Orives, Maia Andrade. Assim, eu sou um peixinho perto delas que já são rainhas do mar. Mas quem sabe, né? Um dia eu chego lá também. Mas o meu objetivo aqui não é nem esse. É mais incentivar as pessoas para que elas não desistam, né? Então, eu vou pedir de novo. Se esse vídeo fizer algum sentido para você, se ele te ajudou em alguma forma, ou se você gostou, eu vou pedir. Se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha, porque assim o YouTube pode levar para mais pessoas que talvez estejam precisando de um incentivo ou esteja desanimado da vida, que não é para desanimar. Então eu paro por aqui e gravo o próximo vídeo para não ficar muito cansativo. Agora no próximo vídeo vocês vão ver muita coisa bacana. Vou tentar resumir mais ainda. Eu vou trazer fotos para vocês verem de como era onde eu morei, de como eu fiz as outras cocriações e da onde eu estou hoje, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.